Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 24 de novembro de 2023, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e temos excelentes notícias. De fato, o cessar-fogo está funcionando, apesar do Hamas, bem no início do dia, depois já do cessar-fogo decretado, ter lançado alguns foguetes contra Israel. Fora esse incidente, a coisa está funcionando bem. Às 4 horas da tarde, a coisa de 1 hora atrás, os prisioneiros foram entregues, 13 reféns israelenses foram entregues pelo Hamas para a Cruz Vermelha Internacional. Eles já estão no território do Egito neste momento e também, nesse momento, está saindo da prisão lá em Israel um ônibus com 56 detentos palestinos presos na prisão de Israel, que serão entregues para as autoridades lá do Hamas, né? Então, até aqui está tudo funcionando. E teve uma surpresa que a gente não estava sabendo. O governo da Tailândia negociou diretamente com o Hamas. Por quê? Porque haviam 23 reféns tailandeses que foram tomados como reféns nos ataques do Hamas contra Israel, e o governo da Tailândia negociou com o Hamas, e eles estão sendo soltados, todos os 23 reféns tailandeses, agora também nesse momento lá na região, né? A transmissão está sendo ao vivo, é lógico, o pessoal em Israel está todo mundo acompanhando essa troca de reféns. A gente não tem imagens dos reféns ainda, ou seja, eles ainda estão, porque o processo é complicado. O Hamas entregou para a Cruz Vermelha, dentro da faixa de Gaza, os reféns israelenses. Eles tiveram que sair em direção ao Egito. No Egito, a identidade deles foi checada pelo Shin Bet, pela polícia israelense. Ali eles vão passar também por uma primeira checagem de saúde, para ver quem precisa ir para o hospital urgente, coisa e tal, quem pode ir encontrar com a família, e então eles vão para o território israelense a partir do Egito, né? Da mesma forma, os prisioneiros palestinos estão se encaminhando em direção ao Egito, e é pela passagem de Rafah que tudo vai acontecer, né? Tem algumas outras novidades aqui, mas é lógico, o ponto central hoje são os reféns. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Vai Ucrânia, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, do visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, o cessar-fogo começou. Não começou assim da maneira mais tranquila. Os israelenses destruíram uma série de túneis poucas horas ou poucos minutos antes do início do cessar-fogo. O cessar-fogo estava marcado para 7 horas da manhã do dia de hoje, né? Então fizeram várias explosões ali para acabar com alguns sistemas de túneis antes do cessar-fogo, exatamente para evitar que o Hamas use esses sistemas, né, com o cessar-fogo, né? Bom, e infelizmente o Hamas lançou foguete, eles sempre fazem isso. Aqui já estava valendo o cessar-fogo. No entanto, houve ataques do Hamas com foguetes contra Kisufim e em Hashloshla, ou seja, 2 ataques gratuitos do Hamas durante o cessar-fogo. Mas, enfim, isso é típico, né? Aí a gente teve uma grande surpresa. Por quê? Aqui está falando 12 nacionais da Tailândia, mas na verdade, segundo estou dizendo aqui, foram 23 reféns tailandeses que estavam nesse grupo, né? Lembra, o Hamas fez o grande ataque no dia 7 de outubro agora, né? E saiu tomando um monte de reféns meio aleatório, né? O pessoal israelense, árabe, tem gente de todas as religiões, de todas as raças, de todos os tipos ali entre os reféns. São 200 pessoas e parece que tinham 23 nacionais da Tailândia que estavam entre os reféns. E a Tailândia teria negociado esse acordo com o Hamas diretamente, que esses reféns seriam liberados no início do cessar-fogo, e o Hamas cumpriu a promessa. Tem informação aqui das ambulâncias dos reféns tailandeses que foi liberado. Isso é totalmente independente do acordo de reféns entre Israel e o Hamas, que também foi negociado agora, né? Uma boa notícia, né? Lógico, ninguém quer isso daí, mas lembra, sabe quem é que não negociou com o Hamas? Pois é, o Lula, né? O Lula, a gente tem um refém brasileiro lá, tudo bem, dupla nacionalidade, ele é israelense e brasileiro,
mas o Lula poderia ter feito como o Hamas se ele fosse uma pessoa que estivesse preocupada em governar o país e não só em roubar a população completamente, né? Esse idiota desse Lula que está lá na presidência, eu não sei como que esse cara está lá, eu não consigo acreditar que pessoas votaram nesse corrupto, nojento, esse socialista que ama ditaduras, que ama terroristas e coisa e tal. Pelo menos ele podia ter usado isso, já que ele ama o Hamas, para pedir para o Hamas, pô, Hamas, solta o brasileiro aí, independente, aproveita o cessar-fogo, solta o brasileiro aí. Porra, vamos lá, o pessoal do governo Lula, dá um jeito aí de ajudar esse troço, porra. Já que ele tá lambendo o saco do Hamas há 3 anos já, adora chupar o pau do Hamas, pelo menos consegue alguma coisa em troca, pô. Dá o cu, mas cobra, porra. Enfim, Tailândia conseguiu, a Tailândia liberou 23 reféns deles lá, né? Bom, aqui tá falando 12, aqui tá falando 23, a gente não sabe o número exato. Eu acredito que isso aqui, como é um canal de notícias lá de Israel, eu imagino que seja algo confiável, né? Mas, bom, o grande acordo é esse daqui. Aqui foi uma filmagem das ambulâncias levando os reféns israelenses que seriam liberados, passando ali por Khan Yunis hoje pela manhã. Então, uma fila de ambulâncias, dá para ver aqui, passando, né, do Hamas, levando os reféns até o portal lá de Rafah, né? Ali no portal de Rafah já estava tudo preparado, o pessoal do Egito, né, que o Egito está também intermediando toda essa coisa, foi um esforço grande do Catar, do Egito e dos Estados Unidos para esse acordo acontecer, e lógico, de Israel e do Hamas também. Então o pessoal do Egito está aqui recebendo tudo, os 13 reféns israelenses foram entregues pelo Hamas para a Cruz Vermelha dentro lá de Israel. Eu acho que tem até uma imagem disso daqui em algum lugar. Aqui, ó, essa imagem aqui é a imagem do momento em que os reféns são entregues para a Cruz Vermelha, né? E aí a Cruz Vermelha fez a travessia e transferiu já em direção à passagem de Rafah, e o Egito já está verificando, já estão no Egito e estão sendo verificados pelo Shin Bet, né, que é a polícia israelense, e daí eles serão levados para a base aérea de Hatzerim, para verificação de check-up médico. A base aérea é aqui, ó, perto de Beersheba, essa base aqui, ó, Hatzerim. Eles vão ser trazidos para cá, para essa base aérea aqui, para fazer checagem médica e coisa e tal. E depois disso serão entregues, vão encontrar com as famílias no Schneider, no Hospital Schneider, onde as famílias estão aguardando eles por lá, né? Então, isso é o que o pessoal está fazendo. Os israelenses prepararam todo um local lá para as famílias encontrarem, porque tem muitas crianças nesse processo aí, né? Entre os reféns, né? Então tem toda uma preparação aqui para as crianças, para o encontro entre eles, deve ser uma coisa muito emocionante. Eu pensei até em esperar em gravar esse vídeo de hoje mais tarde, para já ter imagens dos reféns, mas a gente vai ter o vídeo de amanhã para falar sobre isso, ainda vai ter muito assunto para falar sobre esses reféns ainda. Então essa é a situação atual, a gente não tem imagem dos reféns ainda, até esse momento que eu estou gravando o vídeo, mas eles já estão no Egito neste momento, devem estar a caminho de Israel agora, né? E, ao mesmo tempo, aqui também o Israel está liberando aqui, ó, esse aqui é o ônibus saindo com os prisioneiros do presídio de Israel, são 59 prisioneiros que estão sendo liberados também. Então, eles estão agora saindo de Israel e indo em direção ao Egito também para fazer a parte israelense do acordo, né, entregar os prisioneiros para lá, né? Aí depois disso tem as outras partes do acordo, também estão previstos um monte de caminhão de combustível entrar lá na faixa de Gaza, né? Estão prevendo 200 caminhões de combustível para toda a faixa de Gaza, inclusive o Hamas deixou claro que é para todos os lados da faixa de Gaza, inclusive para o norte. Agora, houve um problema, né? O Hamas deveria ter entregue a lista do segundo grupo de reféns que será liberado amanhã. Então eles deveriam ter entregue essa lista do segundo grupo de reféns que vai ser liberado amanhã até as 4 horas da tarde, junto com os reféns que estão sendo liberados hoje. Não entregaram essa lista ainda. Pode ser apenas um atraso, né? Vamos torcer pelo melhor. O exército israelense está avisando que o movimento de moradores do sul de Gaza para o norte não será permitido. Isso não estava previsto no cessar-fogo, né? O cessar-fogo permite que o pessoal do norte
vá para o sul, mas não o contrário. Continuam outras ações na Cisjordânia. O exército israelense pegou um grupo de pessoas entrando na Cisjordânia com armas. Então eles foram capturados e estão presos aqui. Justamente suspeita-se que iriam fazer algum atentado ou alguma coisa na Cisjordânia. Aliás, falando sobre isso, lembra que a Cisjordânia não entrou nesse acordo, não tem nada previsto aqui, então as operações israelenses podem continuar aqui sem problemas, e também aqui no norte. Até onde a gente sabe, não tem nenhum acordo de cessar-fogo envolvendo as tropas do Hezbollah no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Mas não sei, pode ser que tenha algum ponto aí, a gente não está sabendo apenas, né? Do que a gente ficou sabendo, isso referia-se apenas à faixa de Gaza. Tem um monte de bombardeios aqui, da mesma forma que tem um monte de bombardeios aqui, mas lembra, esses ícones eles ficam por 24 horas. Então isso aqui é referente ao período antes das 7 horas da manhã, em que ainda não havia o cessar-fogo. Depois do cessar-fogo, não teve mais ação israelense por aqui. O foco todo está concentrado aqui na passagem dos reféns aqui pelo portão de Rafah, né? Enquanto muita gente no mundo começa a falar que Israel tem que agora transformar isso numa paz duradoura, tem que continuar agora, não pode voltar a conflito agora, coisa e tal, né? O Hamas, sabe o que eles estão fazendo? Estão recrutando, estão chamando o pessoal para lutar pelo Hamas, para aumentar o confronto contra Israel, né? Em tese eles podem. Durante esses 4 dias, os exércitos israelenses não podem impedir, não pode prender ninguém ali, não pode fazer nenhuma ação. Então o Hamas está usando isso para escalar o conflito. É o que eu falo, o pessoal no Ocidente simplesmente não tem ideia do que está acontecendo. É uma cambada de cabeça oca, doutrinada em escola socialista, que não sabe o que está acontecendo. Bom, aqui alguns exemplos, né? O pessoal colocando aqui a Irlanda. Isso daqui é uma professora, uma parlamentar que é a favor da Palestina. E aí, quando ela está no parlamento, normalmente, né, na vida política dela, ela é assim. Ela não usa hijab, não usa nada. Agora que tá em protesto pró-Palestina, aí ela aparece com hijab, né, com a cara de árabe, não sei o que lá. Um absurdo isso. Aliás, eu estou para fazer um vídeo sobre a situação na Irlanda, que está bastante complicada lá, um capítulo à parte essa história, porque é uma história que pode acabar se espalhando pela Europa, né? A situação está militar lá, não sei se vocês sabem, na Irlanda, os protestos tanto pró-palestino como contra os palestinos, né, está tomando proporções enormes. O exército irlandês já teve que botar blindados na rua para tentar conter o pessoal, porque está um quebra-quebra completo lá, né? Cara, isso aqui foi uma reportagem real, tá? Vou avisar para vocês, isso daqui não é... Sabe aqueles sketches de humor que o pessoal lá em Israel tem feito, né, para sacanear jornalista? Não, isso daqui não é um enquete de humor. Isso aqui foi na Sky, uma rede de televisão inglesa. Isso foi de verdade. A repórter falou mesmo isso. Eu vou tocar para vocês verem isso daqui. Tava a repórter aqui falando com um representante de Tel Aviv, né? A repórter lá da Inglaterra, em Westminster, e o cara lá em Israel, né? E aí ela falando que o negociador essa manhã, ele fez uma comparação, porque vão ser liberados 50 prisioneiros do Hamas, né? E, em troca, o Israel prometeu liberar 150 prisioneiros que os palestinos seriam liberados, né? E aí ele fez a comparação, né? Porque dos dois números. E, na verdade, isso quer dizer que Israel tá dizendo que uma vida palestina não é valorizado tanto quanto uma vida árabe. Olha a cara do cara de Israel, né? O que você está dizendo? Que idiotice é isso? É lógico que se Israel pudesse, liberava um prisioneiro para cada prisioneiro do Hamas, é lógico. Foi o Hamas que exigiu 3-1 para liberar os sequestradores. E Israel aceitou isso daí. Cara, olha só o absurdo que a idiota da jornalista doutrinada na esquerda fala. Não porque está liberando 150 palestinos para 50 israelenses, então quer dizer que Israel não valoriza a vida palestina tanto assim? Tá dando 3 palestinos para... Não, caramba, isso foi a exigência dos palestinos, caralho, é lógico, é óbvio. Por Israel não liberava nenhum palestino e liberava só os reféns israelenses. Foram os palestinos que exigiram 3, inclusive, parece que inicialmente eles exigiam 10 palestinos para cada israelense, aí na negociação chegaram em 3 palestinos para cada israelense. E a repórter, não, isso quer dizer que Israel não valoriza a vida. Caralho.
Ai, meu Deus do céu, cara. É o que eu falo. Esse pessoal ou é muito idiota, mas muito idiota mesmo, ou quer tanto acreditar que o Palestina é o lado certinho e Israel é o lado mauzão, que qualquer coisa vira argumento para criticar Israel. O cara aqui, ele, olha só, isso é uma acusação absurda. Se a gente pudesse liberar um prisioneiro para cada refém, é óbvio que a gente faria isso. Nós estamos operando em circunstâncias horríveis, nós estamos escolhendo liberar prisioneiros de guerra com sangue nas mãos, justamente para liberar os reféns palestinos, né? Pessoas que foram condenadas por matar judeus, por matar pessoas em Israel, para liberar os reféns que não fizeram nada de errado, que são pessoas civis que foram sequestrados pelos terroristas, né? A proporcionalidade não foi dada pela gente, foi dada por eles, né? Eles querem mais prisioneiros fora. O fato de você estar falando que isso é uma imposição de Israel chega a ser uma ofensa pra gente, né? Caramba, é realmente uma coisa absurda isso. Realmente não tem sentido nenhum. Realmente... Cara, como é que a mulher tem coragem? Não, quando eu vi isso aqui, eu falei, não, é mais uma daquelas sketches, né, que o pessoal faz sacaneando jornalista, né? Fizeram outro dia com a BBC e coisa e tal. Cara, isso não é possível, cara, que a mulher falou isso. Enfim, isso daqui é para os idiotas aqui no Ocidente que ficam falando, não, salve a Palestina, Hamas é Palestina. A gente já mostrou isso ontem. O pessoal protestando contra o Hamas, os palestinos protestando contra o Hamas. O que acontece? Por que tem votação de 80% dos palestinos a favor do Hamas na faixa de Gaza? Meu amigo, é o mesmo padrão de qualquer ditadura. Também na Índia o Putin ganha. Na Coreia do Norte o Kim Jong-un ganha. Por quê? Porque, porra, se tu votar errado, meu amigo, você morre. É o padrão de ditadura. Aqui no Brasil a gente está caminhando para esse motivo também. Se você votar errado na eleição, o Alexandre de Moraes te bota em 17 anos na cadeia. Aparentemente é isso que passa na cabeça do pessoal lá do STF. Então, em ditadura, você tem que dizer que gosta do líder, não pode dizer outra coisa. Quem fala que é contra o Putin na Rússia vai para cadeia, 10 anos de cadeia na Rússia. Enfim, quando os palestinos estão livres, e agora eles estão, porque a faixa de Gaza está controlada por Israel, eles são contra o Hamas. Eles querem o fim do Hamas, eles estão pedindo que o Hamas se renda para Israel ali na faixa de Gaza, né? Aqui, ó. Outra situação de palestinos liberados, os palestinos que moram em Jerusalém. Jerusalém, vocês sabem, é uma cidade que foi contestada, foi conquistada, reconquistada, enfim, passou por várias mãos. Hoje, a maior parte dela é controlada por Israel, tem alguns bairros no leste, né, da Palestina que são controlados pela autoridade palestina. E fizeram uma pesquisa entre os árabes que moram em Jerusalém, de o que eles preferem, ser regulados por Israel ou ser regulados pela autoridade palestina. 93% preferem Israel. É lógico, é um Estado democrático de direito. Não estou dizendo que seja perfeito, não. Israel tem milhares de defeitos também, como todos os governos do mundo têm defeitos também. Mas, cara, é muito melhor do que um terrorista, do que um Estado terrorista, um Estado interessado em bater, usar violência puramente. Enfim, um absurdo completo aí. Dá para ver que a ignorância desse pessoal aqui no Ocidente achando que o Hamas é o mocinho dessa história. Não, não é. Você pode dizer que os palestinos estão sofrendo? Estão, mas por culpa do Hamas. Não que o Hamas proteja os palestinos, né? Aqui tem mais exemplos de bombas e coisas encontradas em quartos de criança, né? E aí teve esse caso aqui. Esse caso aqui aconteceu já faz algum tempo. Eu publiquei essas fotos também quando elas foram liberadas, né? Da bandeira da LGBTQ lá na faixa de Gaza pela primeira vez, né? E o soldado que está segurando ela, ele é da comunidade também, né? Então, isso rodou o mundo e coisa e tal. E o que fizeram os ativistas LGBTQ aqui do Brasil? Não, eu estou falando aqui LGBTQ palestinos, veja, não estão na Palestina, estão no exterior, porque ativista LGBTQ na Palestina está morto, meu amigo. Só no cemitério que tem. Esses caras aqui estão fora, estão aqui no resto do mundo. São o pessoal que é o pessoal Queer for Palestine, esse pessoal maluco aqui ocidental. Eles que estão reclamando que Israel não tem o direito de usar a bandeira nessa guerra, que essa guerra não tem nada a ver com isso. Não, peraí, tem sim. É justamente o que Israel pretende é levar a civilidade para aquele pedaço de mundo que está ainda nas trevas ainda, né? Nas trevas de uma ditadura completa. Então tem tudo a ver, né? Realmente você aceitar
conviver com pessoas com orientações diferentes, orientações sexuais diferentes, faz parte desse processo todo. Não tem... Mas fica o pessoal reclamando, não, que não pode lembrar que o Hamas é contra homossexualismo, que o pessoal ali mata homossexual e coisa e tal, não pode fazer isso. Estão reclamando de Israel por Israel ter botado a bandeira lá na faixa de Gaza, né? Tinha que ser da Folha de São Paulo, A Foice de São Paulo, o jornal mais comunista do Brasil. Aqui é um feed ao vivo da televisão israelense, né? Eu posso botar o som aqui, mas a gente não vai entender nada, que os caras estão falando em hebraico, né? E mostrando justamente ao vivo aqui a movimentação dos prisioneiros. Eles estão já no Egito, estão indo para Israel agora, né? Eu vou tocar um pouquinho só para vocês verem. שלום של אחת החטופות הישראליות. אנחנו כמובן ברגע שנוכל נצליב ונגיד לכם ונאמר גם במי מדובר ואת שמותיהם, כדי שכולנו נוכל להתרגש ביחד מהדברים האלה, אבל... Dá para ver alguns dos reféns passando ali, né? Mas vai dar tudo certo, vamos aguardar. No vídeo de amanhã deve ter mais informações sobre isso. Que boa notícia, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.